todas as províncias de Portugal continental, Trás-os-Montes é a mais atrasada e a mais ignorada. Com o menor número de médicos, o menor número de professores por cada 1000 habitantes, é uma região de montanhas, vales, pequenas comunidades isoladas. Na província de Trás-os-Montes, na região quente do Norte, com 1970 habitantes e 526 casas, numa zona agrícola rica, com vinho, amêndoa, azeite, a 14 km da vila mais próxima, Moncorvo, a 230 km do Porto, 430 km de Lisboa e a 35 km da fronteira de Espanha, assente sobre um monte de minério de ferro, fica a povoação de Felgar. Maria da Purificação é aluna do 5º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, tem 22 anos de idade, nasceu em Lisboa. Maria Leonor nasceu em Lisboa, tem 23 anos e é aluna do 5º ano da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Eu fui para as brigadas porque tinha uma questão informativa, portanto, eu me interessei mais em estar em contacto com uma realidade que era dos assalariados e não foi com o espírito de ir remendar seja o que for. Eu ir para ali foi simplesmente para viver o dia-a-dia, a vida daquelas pessoas. E além disso também para levar qualquer coisa da minha vida aqui fora daquela região, portanto, uma vida na cidade. Foi mais o objetivo que me levou lá. Inscrevi-me, fui lá parar a Bragança. Foi uma zona prioritária, a zona que eles escolheram. Quanto a mim, eu fui mais para as brigadas porque havia, portanto, uma experiência nova, conhecia e, quer dizer, portanto, seria um contacto com as pessoas trabalhadoras com quem eu tinha muito pouco contacto, portanto, escolhi a região do Norte, precisamente porque era uma zona prioritária e porque era uma zona que eu não conhecia apenas mais a região do centro. E, quer dizer, não conhecia não no aspecto de paisagem, e, portanto, não foi a paisagem que me levou para o Norte, foi especialmente conhecer as pessoas que haveria no Norte, quer dizer, para saber como é que era o seu modo de vida, o que é que elas pensavam, portanto, fazer uma espécie de uma comparação entre a região do Norte, que eu não conhecia, e mais a região do Centro e Sul, que eu já conhecia mais ou menos. Felgar é uma povoação muito maior do que aquilo que eu estava a pensar encontrar, tem cerca de 1000 a 1200 habitantes aproximadamente. Já tem 2 cafezinhos, tem a televisão, tem certos meios de informação, tem cartazes afixados, tem um caráter mais vilazinha do que propriamente a aldeia, me pareceu-me. Tem inclusivamente 2 escolas, 2 a 3 professores, não estou certo, mas apenas escolas primárias, não tem ciclo. Quem quiser ir para o ciclo, para o liceu, etc., tem de ir para Moncorvo, que fica a cerca de 15 km aproximadamente e, portanto, não há transportes gratuitos para essas pessoas. Inclusivamente têm de almoçar lá porque os transportes também são raros, há o comboio, há a caminhonete, mas são poucos, de manhã e à tarde só. Pensava que era mais uma zona de pequenas propriedades, pequenos proprietários, mas não senhor, ali havia o grande proprietário, os assalariados e com os choques inerentes a isso. Olha, as pessoas até têm, quer dizer, os assalariados tinham mesmo consciência de que estavam dominados por esses proprietários, inclusivamente havia uma associação de proprietários em que combinavam, portanto, as jornas que iam, portanto, o que iam pagar e como havia uma combinação, as pessoas não podiam, portanto, se iam para um lado pagavam
para um determinado proprietário pagava uma coisa, o outro proprietário pagava o mesmo e, portanto, não havia possibilidade de escolha e as pessoas tinham mesmo de se sujeitar àquele ordenado que era estabelecido por essa associação de proprietários. Além disso, A associação de proprietários faz uma coligação juntamente com o médico e com o padre, portanto formam mais ou menos uma frente contra as pessoas ali. Ao fim e ao cabo há uma certa rivalidade, há um choque mesmo. E entre proprietários e assalariados. E daí é que nós nos surpreendemos, porque as pessoas estavam bastante conscientes, tinham uma consciência, talvez por esse facto, coisa que eu não esperava encontrar ali. As pessoas nem por isso mostraram grande curiosidade, não se aproximaram. Mas isso eu penso que talvez as pessoas não mostrassem-se mais ou menos indiferentes, porque já tinham estado uns colegas nossos anteriormente e, portanto, as pessoas já tinham estado mais em contacto e... Quer dizer, a nossa chegada foi para eles, por exemplo, os que estavam lá na brigada anterior, era como se tivessem ido dar um passeio e, portanto, a nossa chegada não... Foi uma continuidade. Foi uma continuidade do que já estava anteriormente. Os miudinhos apareciam, os pais nem sequer proibiam os miúdos de se aproximarem de nós, eram extremamente espertos, muito divertidos, queriam fazer teatro, eram extraordinários. Os miudinhos realmente eram sensacionais. Logo da parte da população tivemos uma aceitação muito grande, especialmente da parte dos miúdos, inclusivamente ajudaram-nos logo na arrumação das nossas coisas e até havia uma discussão entre eles para saber quem é que havia de ajudar uma ou havia de ajudar outra, portanto foi uma aceitação mesmo muitíssimo boa, inclusivamente até já no comboio nós tínhamos sentido precisamente isso da parte das pessoas, um acolhimento muitíssimo bom, pessoas que até diziam que tinham muita pena de não haver essas brigadas nas suas aldeias, que se fosse possível para o ano, que gostariam que para lá fossem. Nós nem sequer tínhamos material técnico, não tivemos nenhum apoio nesse sentido. O nosso equipamento era apenas um aparelho de tensão e um estetoscópio em precárias situações que o médico nos emprestou e, portanto, não fizemos nenhum levantamento em questão a hipertensões malignas, nem nada disso. O nosso trabalho realmente não foi esse. E ad hoc nós íamos vendo assim, de vez em quando, pessoas que nos solicitavam, isso acontecia, constantemente invadiam lá a casa do povo, para nós lhe medirmos as tensões. Portanto, não sei se propriamente com esse interesse ou seria até para informação. Apresentámos-nos, começámos a marcar reuniões de esclarecimento a partir daí. Portanto, no dia seguinte já começámos a fazer as nossas reuniões de esclarecimento sanitárias e de esclarecimento político. Aliás, está relacionado. O povo não quer abrir os olhos. O povo não quer libertar-se da tutela em que tem vivido há tanto tempo. Eles tinham consciência das suas dificuldades, mas não conseguiam pôr em prática, aliás, continuam assim, sem poderem pôr em prática os problemas que eles têm. Portanto, eles sentem os problemas realmente, mas não conseguem ultrapassar. Não sabem a maneira como é que os vão resolver. Não sabem qual o meio mais correto para realmente conseguirem o que eles acham correto. E isso é que Portanto, eles viram, em nós o que eles viram foi precisamente talvez uma pessoa que os ajudasse a resolver mais esses problemas, quer dizer, não seríamos nós que lhe resolveríamos os problemas de maneira nenhuma, mas seriam, portanto, aquelas reuniões que nós fizemos à noite em que as pessoas expunham os seus problemas e em que as pessoas até tentavam mais... Eles dialogavam mesmo entre eles, eles serviam-se dessas reuniões de esclarecimento para porem os seus problemas ali, diretamente, e discutirem entre eles. Agora é conveniente mencionar as obras que as juntas têm feito nestes últimos 15 ou 20 anos. A instalação da água nos domicílios. A instalação fez e muito bem. Mas um primeiro membro da junta meteu a água num prédio rústico para regar as batatas. E como esse foi o primeiro a dar o exemplo, todo o mundo disse que também queria. E daí faltar a água nos domicílios, que no verão era fechada a água 2 vezes por dia. Quanto à parte sanitária, nós fizemos umas sessões de esclarecimento sobre cólera, mas sempre relacionadas com a realidade social. Aliás, nós fizemos uma reunião inicial em que lhes perguntámos diretamente quais os problemas que eles queriam falar. Em vez de levarmos um programa pré-estabelecido, achámos que seria mais correto serem eles a procurarem os problemas que lhes interessavam. As brigadas de alfabetização e educação sanitária têm, neste segundo aspecto, um papel importante a desempenhar. Porque há aí dentro da população focos de infecção perigosos. Há ali na rua do Cipreste, uma passagem subterrânea de águas que há 5 anos foi começado o serviço lá. E estão lá os sifões em ferro fundido, estão lá peças de cimento para completar o serviço e nunca foi aquele serviço acabado. E os habitantes da rua, quase todos, vão ali despejar as fezes e todos os detritos, que formam ali um foco de infecção, com moscas e mosquitos para as quais não há defesa possível.
nessa mesma zona fazem ali despejo de todos os detritos, todos os imundícios e todos os lixos dentro da povoação. Na Rua do Cotovelo há outro foco de infecção, uma valeta aberta saída de umas fossas que deitam ali as águas residuais ou imundícios ali em plena rua. Mais do que aprender a ler, eles queriam que as pessoas informassem do que se estava a passar. Mesmo no até país. nas reuniões, nessas reuniões de esclarecimento político, eram eles mesmo intervenientes. Portanto, havia, nas nossas reuniões de esclarecimento político, não seríamos nós com papel organizativo, mas de moderação, e eram eles que dirigiam as reuniões e que falavam. Outra afirmação verdadeira, mas dita com estranheza e que foi de que o povo se tem recusado a ir combater os incêndios da mata do Cabeço da Moa. De facto, assim é. E tem-se recusado porquê? Porque o povo está divorciado das autoridades que o deviam representar, mas não representam. Porque essas autoridades não foram eleitas pelo povo. No regime fascista, elegiam-se elas próprias umas às outras. Quando uma junta terminava o seu mandato, era ela que se estabelecia, que nomeava os outros que deviam substituí-la. Aliás, essas reuniões de esclarecimento político tinham sempre uma primeira parte de esclarecimento sanitário e seguido de esclarecimento político, interligado, porque são duas realidades que não se desligam. Por isso nós interligávamos e era assim que eles se sentiam satisfeitos. Eles gostavam desse tipo de reunião. Aliás, essas reuniões às 9, 9h30 havia sempre imensa gente. Portanto, as pessoas faltavam à alfabetização, mas iam às reuniões de esclarecimento político e educação sanitária, portanto, o que lhes interessava mais, certamente, o que lhes interessava saber a ler naquele momento, que a pessoas que já tinham 70, 80 anos, quer dizer, não lhes interessava tanto. Portanto, já vem dizer o que está na escola. go, go, Não. ve, Có. ver, Có. ver, Isto não é có. go, ve, Is. go, Có. ve, mas tem qualquer coisa, mais além de ver, Linha, só escrever. veri, pois, ver, aqui, não, Lá, muito bem, sim, sim. go, Agora outra palavra. ve, Aí mais palavras. ve, não, go, Eles até diziam burro velho, como é que era? Burro velho já não aprende linguagem. Foi, um pedaço coisa assim no género. Muito bem. Eu esclareço. Ora bem, a Capela do São Lourenço fui eu que me incumbi de mandar reparar. Reparação essa, porque estava completamente abandonada, inclusivamente até porcos dormiam lá dentro. Portas arrombadas, telhados completamente partidos, a imagem lá também abandonada e até mais este pormenor. Precisamente atendendo ao abandono que aquilo estava, houve um garoto da povoação que, indo roubar amêndoa ou azeitona, não posso precisar bem, mas que sabia que estavam os guardas lá. Ele é talvez um bocadinho anormal, tanto só assim é que se compreende. Esse garoto disse: São Lourenço, se eu roubar e for preso, tu é que as pagas. E nessa altura, quando ele ia tentar roubar, apareceu a guarda e não o deixou roubar. Ele então veio junto da capela, tirou a imagem do altar e começou-lhe a pedrada, partiu-lhe uma mão. De facto, é uma imagem de muito valor. Essa imagem eu incumbi-me, é claro, uma vez que estava incumbido da reparação da capela, um pequeno auxílio do povo, que não deu, até esse auxílio não deu para a terça parte, e inclusivamente com promessas que a Junta me fez também de contribuir, mas que nunca deu absolutamente nada, e que se recusou inclusivamente até a dar uns chopos, como tinha dito, as obras estão por concluir, quer dizer, falta o forro. Na questão de crucifixo, estava lá de facto um crucifixo que ainda está em meu poder, sem
a imagem. Está só a cruz. Está lá a cruz só. Quem tirou esse crucifixo não sei. Mas sei também que parece com... Sem licença. Estava um missal, mas já há muitos anos, já muito antes disto, e havia outros objetos, galhetas e não sei o que mais, que parece-me que houve umas pessoas e que acharam, e que foi até realmente muito bem, em virtude do abandono e da porta da capela se encontrar aberta, que trouxeram, parece-me a mim, não tenho a certeza, que entregaram ao Sr. Padre Rebelo, parco da freguesia, para o museu que ele disse de Felgar. Bom, agora, portanto, parece, segundo eu entendi das suas palavras, os principais responsáveis por esses atos a todos os tipos lamentáveis são precisamente as autoridades que não souberam proteger o património comum. eu acho que Portanto, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Bom, um momento, por favor. Meus senhores, não é permitido o diálogo a dois. Não, os vinténs estão a quer sagrado. Todos os dias, também a brigada se reunia. Durante as reuniões eram discutidos os acontecimentos do dia anterior, os trabalhos dos dias seguintes. Eu noto isso porque tive conversas com alguns elementos da população, nos quais foi bastante focado a celebérrima irascibilidade transmontana, não? Tipo, perfeitamente irascível, perfeitamente irredutível, não sei o quê. Portanto, eu lembro-me concretamente que o indivíduo até me disse, portanto, pela razão, podem-me chupar o sangue todo que tenho nas veias. Pela força, pois, coitadinhos, não é? Quer dizer, este coitadinhos refletia precisamente pois, que o indivíduo dava cabo de todos. Ou pelo menos refletia essa disposição. Nós, como vocês, tivemos uma breve estadia de 2 dias em Moncorvo. Chegamos aqui, fomos desde logo ter com o Presidente da Junta, portanto, o Sr. Aldino. Ele recebemos bem. Nós pedimos para ficar na Casa do Povo. Falamos no problema da escola, mas a escola, como ficava bastante longe, ficava bastante afastada da população. Mas quem é que falou na escola? Foi o Gualdino ou foram vocês? Foi o Gualdino. E nós tivemos visitar com ele a Casa do Povo, mas a Casa do Povo estava num aspecto miserável. Eu posso mesmo afirmar que o padre nos afirmou que nós éramos inúteis. Isto por uma simples razão. Quer dizer, ele dividiu a população, posso mesmo dizer que dividiu em 2 grupos. Isto, nós éramos de alfabetização, não é? Portanto, até aos 30, 40 anos, as pessoas aqui de Felgar todas sabiam ler. O que eu duvido muito, mas está que ele falou. Portanto, até aos 30, 40 anos, nós não éramos precisos para essas pessoas. A partir daí, as pessoas desinteressavam-se. As pessoas não eram dominadas pelo padre, embora o padre tivesse também uma posição anti-brigada. A igreja, quanto a mim, eu vou lá poucas vezes e não me incomoda assim muito porque não tenho vagar para tal. Não é? Aliás, sou católico, mas não tenho vagar para assistir a missas ou coisas parecidas. Por um lado, o padre dizia às pessoas da terra que a nossa influência era má, que se afastassem de nós, mas por outro lado, em relação a nós, ele dizia-nos que as pessoas eram muito estúpidas e não valia a pena estarmos a perder o nosso latim ali, que era uma estupidez, que nós viéssemos embora, que era uma tristeza realmente. Ele vivia ali naquela miséria, com aquela gente tão cretina, mas era uma infelicidade para ele e achava que o melhor que nós tínhamos a fazer era pôr-nos ali para fora. Pois, ele sentou bem que as pessoas, quer dizer, que não se interessavam, que eram mesmo estúpidas, era precisamente não valia a palavra a pena. Diz que não valia a pena. Era que não valia mesmo a pena nós irmos para lá, que as pessoas não tinham interesse nisso. O povo, claro, aqueles que têm mais ou menos conhecimento e sabem aquilo que eles andam a fazer, depois têm de louvar as ações. Aquele povo um bocado rude, que não tem conhecimentos, depois com certeza dizem que é algo bicho de 7 cabeças, claro. Já ouvi agora falar há uns dias que estava aí uma brigada no Felgar. Até teve pena não ir lá ver.
Muitas pessoas que não sabiam ler não tinham conhecimentos de uma letra e é um grande benefício, só nos trouxeram bem. Sobre todos os aspectos. Esta gente que aqui tem aparecido da alfabetização só nos tem trazido bem sobre todos os aspectos. Foram eles que nos trouxeram um bocadinho do 25 de Abril, que ainda cá não tinha chegado nada. Foram eles que nos trouxeram alguma coisa de bom para alívio de muitos males que há cá, de muitos males, mas mesmo muitos. Nós estamos muito subjugados, muito mal, sobre todos os aspectos. E foram eles que nos vieram trazer um bocadinho de tudo, de bom, só de bem. Eles só nos têm falado de bem sobre todos os pontos. Os de sanidade têm feito análises à urina, têm-nos medido atenção, têm-nos atendido com uma amabilidade, eles têm sido amabilidosos, eles têm sido, eu sei lá, o senhor não imagina como eles nos têm tratado. E se mais não têm feito porque as portas se lhe têm fechado. Quais portas? As portas das pessoas. As pessoas não se têm aberto, têm-se fechado com eles. As meninas têm ido à casa deles para os atender, enfim, medir atenção, para que levem lá as urinas para análises, tudo, e eles têm-se fechado porque alguém faz campanha contra eles. Quem é esse alguém? Não sei que é muita gente. Aqui os pobres são dominados por parte dos ricos e de maneira que fazem ver ao povo que eles são comunistas, que eles, eu sei lá, que eles vêm só fazer mal, está a perceber? Os ricos, claro, esses, a política, por vezes, deles não lhe convém, não é? Estavam agarrados a isto e só eles queriam mandar, mas hoje também os pobres têm de dar o seu voto, não é? E têm de dizer aquilo que se quer, que é isso, a classe trabalhadora, é isso que realmente pode zelar os interesses da nação. Dizem que eles são comunistas, que são isto, são aquilo. Eu não encontrei nada nos rapazes. Eu cá, quanto a mim, sou democrático. Agora os outros, cada um corresponde por si. Alguns veem da campanha de alfabetização um bicho de 7 cabeças. Têm a impressão que há quem diga que são comunistas e que isto e que aquilo, quer dizer, e quanto a mim, ainda se não manifestaram, não podemos dizer qual o partido político que seguem, porque ainda não se pronunciaram sobre isso. Portanto, eles única e simplesmente têm tentado valorizar o povo e só desta maneira é que nós podemos construir um Portugal melhor, não é? Porque é através das aldeias, do povo que como todos nós temos que contribuir para fazer um país válido e rico, acho que a iniciativa foi boa. Por conseguinte, como é que eu ia dizer, preparando a gente do povo que nós conseguimos fazer alguma coisa. O que é que os ricos pensam disto? Bem, sobre isso não sei. Quer dizer, não tenho estado assim em contacto direto, mas sei que há assim umas reaçõesitas assim um pouco aborrecidas. Diga. Não sei. Não sabe. E a igreja? A igreja, quer dizer, talvez tivesse sido melhor dar um esclarecimento antes, quer dizer, preparar e informar qual a missão e o que se propunham fazer. Talvez dessa maneira não tivesse havido tanta reação. Quem vem a instruir, quem não sabe, mas nós não sabemos nada. Eu já fiz 80 anos, já quer saber. Nunca soube a carreira do ar. Ora, veja lá, o que é que é saber? Eu não sei nada. Agora vamos a tirar o trato. Vale a pena. Vale a pena. E a senhora? Eu não digo nada, que nunca lá fui. Para ali. Nunca lá fui a ver nada. É como eu, sabe? Mas acha bem ou acha mal? Tem uma ideia? Para mim tudo está bem. Viu? Ora, vê, para ela tudo está bem, é como eu. Também digo que está bem, mas nós não sabemos nada que é que queremos dizer. Não sabemos nada. Sou uma mulher falta de ouvido, não aprecio nada, para lá ir e não compreender aquilo que dizem, vão-me lá no não acha que é verdade? E o que é que o povo diz? O povo, não sei, eu se tivesse bom ouvido, apreciava, não tenho. Se tivesse bom ouvido também gostava de lá ir e acompanhava a minha sobrinha e lá a minha gente para isso tudo. Mas eu não tenho bom ouvido, o que vou lá fazer?
Então, e não sabe o que é que se passa no Felgar? Não sei porque eu não estou a par disso. Sou uma pobre que não ouço bem. Estou aqui metidinha em casa a fazer a minha vida e não sei. Nem sei bem, nem sei mal. Não está bem assim? Está sim. Pronto. Olha, eu estou composta com aquilo que vier. O que vier é o cacete. Até não está bem assim. Tá, obrigado. Quem não sabe, se eu tivesse bom ouvido... Se não falem à minha sobrinha, que ela já disse, se eu tivesse bom ouvido, eu também sei dar alguma para a caixa. O que não tenho é bom ouvido, não vou lá. É assim. Então e o que é que o povo diz? O povo diz duas coisas, agora a gente não sabe nada. Ri-se a gente velha. Conte lá essas coisas. Eu não sei nada. Com essa idade tem vergonha? Disse que veio tirar aos... Disse que veio tirar aos ricos para dar aos pobres, será a verdade? Olha, não quero, que é para depois jurarem. Me disse que sim, que veio tirar aos ricos para dar aos pobres, vamos ver. É o que dizem. Não sei se é... Quem é que diz? O Zé Povinho. É o Zé Povinho? É o Zé Povinho. Vamos ver. Então, desde o dia 25 de Abril, as coisas aqui têm melhorado. Eu para mim acho a mesma coisa. As coisas mais caras. As coisas mais caras. E a senhora, o que é que é? Ai, tudo está bem. Eu lá mudão, lá dou de comer e lá vou trabalhando alguma coisinha, não é muito. Mas eu também... Trabalha em quê? Olha, umas vezes já na meia, antigamente. Outra vez é a botar o remendo. Olha, outro foi no que fiquei a botar remendos. A botar remendos, o senhor bem sabe o que é. Sei, eu sou E a barreira... corvo. É de um corvo. Aí nós somos do Felgar, então. Olha, a chutar as galinhas, a dar de comer. E a varrer a casa, a fazer as camas, lavar a louça, que estive agora a lavá-la. É o que é, à espera que me dê alguma coisa. E quem é que lhe dá essa? A minha filha e o meu genro. Não tem nenhuma reforma? Tenho a reforma é boa. De quanto? 200 mil reis. Deram-me há pouco tempo. 300. 300? Pronto, da casa do Eu não sei se são 200, eram 200, ou não sei se já recebi 300, nem se não. É da casa do povo? É sim, é da casa do povo. A gente não pode estar a mentir, sabe? É assim. Eu penso bem, senhores. Eu da campanha da alfabetização penso bem, porque muita gente não sabe, é bom que venha alguém mais instruído do que pessoas que não sabem nada, ensinar-lhe aquilo que eles não sabem. Pelo menos que não fiquem tão ignorantes. A gente é bom aprender alguma coisa de bem. Porque a gente, de facto, a criada na aldeia é sempre um pouco atrasada, não é? É bom que venha gente civilizada que nos instrua alguma coisa e que nos ensine. Eu não tenho ido, só fui uma única noite, foi anteontem à noite. Até porque encontrei que tudo correu muito normalmente, correu bem. E nas outras noites eu não tenho ido porque também tenho um marido um pouco incompreensível, ele vai sempre e gosta. O meu marido também é alfabeto, não sabe ler, não é? Mas ele gosta. Até gostava que fosse bem para cá, para o povo. Afinal, nós não somos daqui, somos de Mogadouro, ambos. Andam sempre alienadas umas às outras, quer dizer. Uma que tenha mais. Mas casámos aqui, estamos aqui, já tenho uma filhinha que nasceu cá, praticamente somos daqui, não é? Isto é queijo de quê? Cabra. Queijo de cabra. É queijo de cabra, pois. Então, a primeira operação que há a fazer? A primeira operação que vou fazer é coar o leite. Coar o leite. E depois coalhar, quando ele já esteja um pouco frio. Porque se a gente o coalha quente, a coalhada fica cozida e o leite, depois a coalhada não fica mimosa e o queijo fica encurtiçado, não presta. Por isso precisa sempre ser coalhada com o leite um pouco frio. No inverno, não. É só no verão. No inverno é preciso a gente aquecer uma temperatura que a gente entenda que recebe o coalho. Depois de coalhado, a gente compõe os aros na francela
E deita-se a coalhada nos aros e com as mãos vai-se espremendo lentamente. Sra. Maria da Conceição, explique-me lá, o coalho, o que é? O coalho, quanto a mim, eu penso que é o estômago de um cabrito ou de um burguinho. Quando eles têm 8 dias, 10, 15 dias, antes que eles saiam nunca para a rua, precisam, após o seu nascimento, eles permanecem nas corriças, aí coisa de 15 dias, mais ou menos. Depois dos 15 dias, os pastores já costumam deitá-los com as mães para a rua. Eles depois, nessa altura, já vão comendo, já comem terra, ervas e depois já vão estragar o coalho. Portanto, é só aproveitado quando eles são vendidos para o cortador e o cortador depois mata-os e ele aproveita o estômago do cabrito, não é? Depois põe-se a fumar, no lume, na lareira, no inverno. Depois que já está assim em condições, a gente, cada vez que é preciso para o leite, corta um bocadinho de cada vez, mais ou menos a quantidade que a gente entende que precisa para o leite. Corta-se, deita-se de molho, se ele está mole não precisa. Se a colheira está mole, a gente deita um bocadinho para uma tigelinha, desfaz-se com o pé de uma faca, ou há pessoas próprias que têm um calcaduzinho de madeira e a gente desfaz. E depois coa-se para uma tigelinha, coado deita-se para a vasilha, mexe-se com um pau, pronto. Está pronto. Fica a coalhar na panela. Quantas vezes é que a Sra. Maria da Conceição ordenha as suas cabras por dia? 2, uma de manhã e outra à noite. E o leite é todo para queijo? E o leite, por ver, o de cabra, o de ovelha é tudo para fazer, nunca vendo nenhum. Nem dou ao carro, nem vendo, porque sou pobre e preciso de aproveitar algum rendimento. E o de cabra, a gente não pode dizer que não temos leite, principalmente aos doentes. Não porque eu tenha resultado em vendê-lo, que não tenho nenhum, porque o leite é muito barato. E nós, os pobres, não temos outro rendimento, mas aos doentes não se lhe pode dizer que não. E eu, então, o leite que sobra, faço queijo. Quantas cabras é que a Sra. Maria da Conceição tem agora? São 75. Que tal é que é o negócio dos queijos? O negócio dos queijos é fraco. Porquê? Porque o preço é muito baixo. Dizem que na cidade o queijo de cabra que está vendido, o preço é a 65 escudos. Até porque aqui em Moncorvo houve uma senhora que me disse há dias que as nossas cabras eram dessa tal senhora, era da Cabreira. Mãe, está aqui o padrinho. Já está aí o padrinho? Diz ao padrinho que suba. Ai não, agora um bocadinho. Calma, cala-te lá. E essa senhora, quando me vendeu as minhas cabras, ela vendia o queijo para ali para Moncorvo, para um supermercado. E vende-lhe a 60 escudos. E ela disse-me a mim, quando precisasse fazer queijo, que vendesse para lá. Mas como eu vivo aqui na aldeia, as senhoras vêm perguntar o queijo, eu tenho vergonha de dizer que eu não tenho, e vendo a 50 escudos, porque há umas aldeias aqui vizinhas, que as senhoras de lá vêm a vender o queijo aqui ao Felgar e é a 50 escudos. De maneira que eu não vou estragar o preço dessas senhoras, vendo também a 50. Mas é relativamente barato, porque agora há pouco leite e o meu marido, quer dizer, o meu trabalho não ganho nada. Pronto, eu tenho o meu trabalho todo durante o dia, não ganho nada. E a gera do meu marido, contando este resultado do leite, 80 escudos, 85 escudos diários. Veja que é pouquinho. Claro. É muito pouco. E nós não temos outro rendimento. Há quantos anos é que a Sra. Maria da Conceição trabalha em queijos? Há mais ou menos 7 anos. Casei-me faz 8 anos em março e depois à frente em fevereiro, no ano à frente, em fevereiro é que eu principiei outra vez a fazer queijo de ovelha. A primeira vez na minha vida que eu nunca tinha lidado com estas coisas. E já houve épocas em que fosse mais lucrativo o negócio dos queijos? Sim, ou... o queijo de ovelha, principalmente o queijo de ovelha é mais lucrativo do que o queijo de cabra. Só com uma condição. Nós não temos ovelhas nem mãos com bentelas porque somos muito sozinhos. Eu sou sozinha em casa, não tenho quem me ajude. O meu marido é muito sozinho no campo. E as ovelhas dão muito trabalho. Se 6 pessoas fossem na casa, 6 precisávamos andar atrás delas. De maneira que, quando é na aparição das ovelhas, eu precisava andar todo dia com o meu marido e andava. Saía de noite com ele e entrava de noite com ele outra vez para casa. Porque as ovelhas precisa-se arrendar muitos pastos, a gente gasta aí uma média de 15 contos de arrendamento por ano. Mas o rendimento do leite dá mais ou menos. A gente come à farta.
e junta-se algum tostãozinho, não muito, mas junta-se alguma coisa. Agora, cabra, por enquanto, não tenho a dizer bem. Talvez na primavera, fim de outono também, talvez haja mais um bocadinho de fartura, porque dizem isso. Agora, em geral, estão todas prenhas, depois quando parirem, a gente já tem mais um pouco de abundância de leite, mas nunca é o rendimento como o de ovelha. Mas a mim nunca me convém ter as ovelhas por isto. A senhora vende os queijos só aqui para pessoas de Felgar? Ou... Não, senhor, vendo para fora, até porque vendo muito, muito, muito para fora. Não é por me gabar, mas quando vem qualquer pessoa de fora, vão perguntar ali ao café, como o café é aqui muito central e está aqui perto de mim, as senhoras do café têm muita consideração por mim, e quando alguém vem aí no café e perguntam que queria um queijo de ovelha, mas que fosse uma pessoa limpa, então eu tenho muita freguesia. Quase toda a gente vem a mim, não sei porquê, mas é verdade. E eu gasto muito queijo para fora, muito queijo para fora, tanto para a África, como para a França, a Alemanha, para a América, chegam a vir-me aqui buscar remessas de queijo para mandar para a América. Vendo muito queijo para fora. De maneira que o meu marido também, ele vai todas as noites e ele acha justo que esta campanha, tanto a primeira como esta segunda, que foi bom virem. Porque há assim certas coisas cá no povo, pelo menos, sei lá, quanto aos proprietários ricos, que eles querem esmagar os pobres aos pés. E é bom que haja alguém que se imponha com estas coisas, que os ensine para nós os pobrezinhos termos mais um pouco de liberdade. Eu penso assim. Toma! 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 No último dia em que nós lá estivemos, portanto, ao fim de 15 dias, houve uma cena bastante desagradável que se passou com o médico lá da terra. Houve lá uma pessoa de lá da aldeia que estava muito ligada às brigadas, colaborava bastante nas brigadas, nas reuniões, e portanto, teve um ataque de epilepsia, de histerismo, qualquer coisa assim, e nós fomos chamar o médico para ele ir assistir ao doente. Portanto, fui até eu. Ele disse-nos que metêssemos que devíamos levar o doente para o hospital, que era no hospital é que ele tinha os tratamentos que lhe eram necessários. Ora, se negava, ele me disse, eu não vou lá, eu levo-me para o hospital porque eu não vou. Pois, ele não disse categoricamente eu não vou, mas ele, quer dizer, portanto, foi a mesma coisa, disse para nós levarmos o doente para o hospital. O hospital mais perto era em Moncorvo, 15 km, evidentemente não se podia meter um doente naquele estado num carro, estava com convulsões, nós dissemos-lhe precisamente isso, ele então entrou em casa e não nos disse mais nada. Houve depois mais um colega nosso que foi lá chamá-lo, ele novamente não foi, então nós a única possibilidade que vimos ali foi chamar um médico mesmo de Moncorvo. E só nessa altura é que ele lá foi, portanto, a terceira vez que o foram chamar. Portanto, nessa altura já estava lá, não sei se ele sabia que estava outro médico ou não, mas era natural que soubesse. Só depois até houve uma discussão entre eles os dois, uma cena bastante desagradável. Entretanto, isto criou um estado muito de grande tensão na população, as pessoas começaram a aparecer, portanto, tudo juntar-se nas ruas, um grande alvoroço. E os empregados dele apareceram com varapaus, etc. E trancaram-nos a porta da casa do povo, onde nós tínhamos estado. E onde tínhamos as nossas coisas. Os empregados dele, como uma reação ao facto de lhe terem chamado assassino hipoteticamente, que ele dizia que tinha sido, mas não foi verdade. Imediatamente se organizaram, eu prevejo que já estivessem preparados para isso, porque eles nesse dia, na reunião de esclarecimento, estavam-se a preparar para boicotarem a reunião, e então a coisa antecipou-se. E aparecem com vara-paus, trancam-nos as portas, pregam-nos as portas da casa do povo, nós viemos embora, conseguimos sair antes, e dormimos numa casa de outra pessoa nesse dia. E nós fomos de tal maneira, quer dizer, tínhamos uma aceitação sobre certa camada da população, que durante essa noite houve piquetes toda a noite à nossa porta para não sermos perturbados. E as pessoas estiveram ali, foram incansáveis, estiveram toda a noite, e incansáveis no sentido de usarem colchões, mantas, tudo. Foram os mais solícitos possível. Eu penso que isto virá a melhorar a situação do nosso país.
porque até aqui isto tem estado um pouco atrapalhado, não é? E obrigou muita gente a ir daqui para diversos países, não é? Ao passo que agora muitos desses que emigraram em algum tempo hoje pensam voltar à terra natal, porque isto está realmente a ser qualquer coisa do que a gente esperava. E aqui no Falgar, tem-se notado já? Sim, aqui no Falgar, por enquanto ainda não se notou a diferença, é que isto ainda anda em contrabalanço. Uns puxam para cima, outros puxam para baixo, ainda não acertaram o passo, mas é capaz de subir a compor. Quem é que puxa para baixo? Metade, ou a maior parte, uns puxam para lá e para cá, ainda não se entendem bem, mas vamos ver se isto se compõe. E a campanha de alfabetização aqui no Falgar, qual tem sido a sua função? O que é que o senhor pensa relativa só ao Falgar? Aí nada posso dizer porque, claro, isto ainda está assim, ainda não está certo, não é? Uns puxam de um lado, outros do outro e a coisa ainda não está certa. Portanto, verdadeiramente ainda não se pode dizer nada. Nós estivemos lá há 15 dias aproximadamente. A outra brigada também esteve 15 dias. Ora, isto é um tempo bastante curto para se fazer alguma coisa assim mesmo de concreto. Depois disto, lembrei-me agora de uma frase que um dos familiares do Gualdino, portanto lá um dos grandes proprietários lá de terra, nos disse, quer dizer, alguns elementos da brigada. Ele disse precisamente isto: vocês lembrem-se de uma coisa, é que vocês vão-se embora, mas nós ficamos cá.